bem com vocês? Então, para quem não me conhece, sou a professora Sandy Moreira, sou cirurgiã dentista e estou ministrando aula para vocês da disciplina de Prática Profissional 1. Hoje nós vamos falar sobre um assunto muito importante aí, né, para todas as pessoas que trabalham ali com odontologia, principalmente para os técnicos, né, técnicos em saúde bucal e para os auxiliares em saúde bucal. Por quê? Porque nós vamos falar sobre manipulação de materiais, né, sobre materiais. Vocês vão conhecer um pouco sobre os materiais dentários, né? Quais são? A gente tem muitos tipos, né? Muitos materiais dentários ali que são utilizados na odontologia e que cada um vai ter uma função específica e vai ter ali a sua utilidade na clínica odontológica. Vamos falar sobre o tema da aula de noções de instrumental, equipamentos, material odontológico, né? E suas técnicas de manipulação. Então, vamos falar aí sobre o tópico 3, justamente, que vai falar sobre o material odontológico e essas técnicas. Vamos reconhecer quais são os materiais, são muitos, como eu falei, né? Cada um vai aí para uma vertente, para uma função, mas que geralmente estão aí no dia a dia de atendimento clínico, tá bom? Então, como eu falei, preste atenção, essa é uma aula que é bastante importante aí, porque é justamente o seu dia a dia de trabalho, tá? Então, pessoal, os materiais dentários, eles se acham classificados ali quanto à sua abordagem de utilização, tá? Então, eles têm ali, como eu falei, existem vários tipos e eles se classificam de acordo com a utilização deles, com a função deles, né? Os materiais dentários, por exemplo, restauradores, são aqueles que se destinam à devolução de uma forma ou da função de um dente que apresenta alguma lesão, né, cavitária. Professor, explica. Tem uma cárie, né? Tem uma lesão, tem uma cavidade, ou então o dente fraturou. A gente tem aí os materiais restauradores para devolver tanto a forma quanto a função dos dentes, né? Além da estética, também a função. Coloquei aqui para vocês um exemplo, né? Tá bem organizadinho aí, alguns materiais né, restauradores aí, como por exemplo resina, a gente tem cimentos também, tá? Então existem vários tipos de materiais restauradores. Assim, né, referindo-se aos dentes dos seres humanos, esses materiais, eles atuam dentro da função principal denominada, né, que é justamente a mastigação e a estética, né? Então, a mastigação, no caso, vai ser a função, né? E aí, que vocês já sabem que os elementos dentários, eles são fundamentais aí para o sistema estomatognático, para a articulação temporomandibular, né? Então, um elemento dentário que se perde ou que está ali de uma forma, ou está fraturado, ou está com uma cárie, isso já faz diferença, né, em todo esse sistema estomatognático aí da pessoa. Então, sabemos muito bem que os materiais restauradores, eles não são eternos, tá, pessoal? Esses materiais que são inseridos ali na cavidade bucal, né, nos elementos dentários, eles não vão ficar ali para o resto da vida, né? Então, geralmente, eles precisam de avaliação para ver se realmente eles estão satisfatórios ou se a restauração, por exemplo, está insatisfatória, se precisa ser trocado. Portanto, sempre haverá aí a necessidade, né, de reparos com novas restaurações e substituições também dos materiais, às vezes por outros mais atuais, né? Porque vocês sabem que a medicina, a ciência, né, a biotecnologia, os medicamentos, os materiais, eles estão cada vez mais se atualizando, né? Então, a todo momento tem ali, né, pessoas estudando fórmulas novas, materiais que sejam ali o mais aceitável biologicamente, né, que retornem ali essa função, que sejam mais duráveis, né, que tenham tanto a questão da função quanto a estética, né? Então, se a gente for pegar na história mesmo dos materiais dentários, a gente verifica aí que, por exemplo, as resinas compostas, né, elas começaram de uma forma que não, esteticamente, era lógico para tentar devolver uma estética também, mas que não tinham, elas acabavam manchando muito, ou então elas não eram tão duráveis, desgastavam, então tudo isso é influenciado, ou comprimia, ou elas contraíam ou expandiam ali, que poderiam causar fraturas também. Então, muitos dos materiais dentários que a gente tem, né, dentro da história, tem essa questão, né? E aí, como eu falei,
vão se atualizando e assim vai se substituindo. Ou pelos mesmos mesmo, ou então substitui pelo próprio material que já foi utilizado anteriormente, tá? Se for um material satisfatório. Isso, pessoal, se deve justamente ao fracasso ou à própria degradação desses materiais, tá? Ou mesmo ali dos tecidos orais num determinado período do tempo. Então, pode ser, né, que esse material ele fique insatisfatório ali na cavidade, na boca, nos dentes, por causa de uma técnica que foi feita errada, né? Ou pelo próprio desgaste com o tempo do material, ou ali, né, pela questão de alguma questão fisiológica mesmo, né, como o bruxismo, que também interfere, e tem outras coisas aí. Desse modo, cabe aí justamente ao profissional da odontologia a tomada da decisão quanto ao tipo, né, de biomaterial, porque tem que ser biocompatível, né, a ser utilizado para cada paciente. Então, dada aí a situação clínica que este apresentar. Então, a gente tem muitos materiais, né, para serem utilizados na nossa prática clínica, como eu falei, e eles vão ser utilizados de acordo com a necessidade, de acordo com a indicação. Então, o profissional, sabendo disso, vai ali, né, recomendar e vai utilizar o material mais compatível com a situação ali, com o que o paciente precisa, né, com o que ele necessita. Nessa decisão, pessoal, será levado em conta o controle, né, dos benefícios ali que esses materiais poderão trazer num determinado período de tempo, tá? Comparados aos seus riscos. Então, sempre que se vai, né, trabalhar com um material, a gente sempre vai observar se realmente ele é eficiente, né? Se ele realmente vai cumprir com o que ele precisa cumprir. E antes de ir para o mercado mesmo, já são realizados vários testes. E aí os profissionais eles vão utilizando e vão ali, é lógico, prestando atenção nas características, se é um material de qualidade, se é um material que é durável, se ele é fácil de manusear, né, se ele é mais difícil. Então, tudo isso é observado, tá? E sempre a gente vai fazer esse controle desses benefícios, tá, que esses materiais podem aí trazer ao longo do tempo. Tá? Tem, por exemplo, material dentário que libera flúor. Então, tudo isso vai fazendo diferença. Para tanto, pessoal, a seguir, eu vou falar para vocês um pouquinho sobre os materiais restauradores, tá? E mais adiante ali a utilização para cada caso, para cada situação. Então, onde que a gente vai utilizar esses materiais, né? Qual a importância deles? Como eu falei, vocês vão ver aí bastante, além de ver, né, e de saber um pouco sobre os materiais, sobre a função, sobre a importância deles, onde eles vão ser utilizados, vou falar um pouquinho com vocês também, né, sobre a manipulação, né, que é bastante importante. Vocês precisam saber como que se faz a manipulação. Então, vocês conseguem até ver aqui na imagem, eu coloquei para vocês, né, uma cubinha, uma espátula de plástico, já tem para vocês aí um gesso. Então, vamos falar também sobre o gesso, né? E aí, vocês vão aprender a manipular. Então, dentro dos materiais, né, restauradores que a gente tem os materiais dentários preventivos, tá? Que eles são utilizados justamente como o nome diz, na prevenção, né, geralmente para evitar a cárie, tá? Nós temos também materiais dentários que são restauradores indiretos, significa que eles não vão diretamente ali na boca, tá? E nós temos os materiais dentários que são restauradores diretos. O que isso significa? Que são materiais que vão ser restaurados, que vão ser inseridos ali na cavidade oral, tá? Ali na boca, ali no dente. E temos também, né, os materiais dentários restauradores que são acessórios, tá? Pessoal, vamos falar um pouquinho sobre os materiais dentários preventivos. Existem aí alguns tipos no mercado e os materiais dentários preventivos, eles são todos que de modo geral, né, se acham ali catalogados para atuar justamente na prevenção de problemas ligados a toda a área do órgão dental. Então, é um material que foi desenvolvido, né, com a função aí de prevenção, né, prevenção ligada aos problemas que geralmente acontecem, como por exemplo a cárie, não é? Então, acham-se, né, inclusos ali nessa categoria
Os selantes, tá, pessoal? Para fóssulas e fissuras, né, que são aquelas depressões que a gente tem na anatomia dos dentes, né, que geralmente acumulam o alimento. E temos também os agentes seladores, tá, que eles auxiliam aí na prevenção de infiltrações, tá, esses agentes seladores. Os materiais usados também, né, com a função antibacteriana, que vai fazer ali, vai ter essa função. Também existem materiais ali para forramento, tá? E as bases, tá? Também são materiais ali utilizados. Os cimentos, pessoal, e todos os materiais restauradores que têm a função de liberar flúor, né? Que vocês já sabem aí que o flúor é muito importantíssimo na prevenção da cárie, né? Ou outros agentes também terapêuticos com a finalidade de prevenção ou inibidor ali da progressão da lesão de cárie, que existem materiais, como eu falei, que eles são bactericidas, né? Que eles vão ajudar ali no processo inflamatório, no próprio organismo mesmo ali, para ter uma defesa, uma reação de defesa ali contra essas lesões cariosas, tá? Coloquei como exemplo aí para vocês, né, os selantes de fósforos e fissuras e coloquei aí um cimento de ionômero de vidro que vai ficar liberando flúor, né, que é bastante utilizado também, tá? Então são materiais ali bastante utilizados que daqui a pouquinho a gente vai falar um pouquinho mais sobre cada um para vocês, tá? Então vamos falar agora sobre justamente os selantes. Os selantes, eles ficam ali, né, como ou queridinhos de alguns profissionais ou como um meio duvidoso para outros, né? Então vai depender ali da forma de trabalho. Vendo a realidade do Sistema Único de Saúde, eu acho um pouco complicado trabalhar com selantes, né? Por quê, professora? Por que você no público você não acha tão legal? Porque geralmente a demanda que a gente tem no público é uma demanda, né, de urgência, emergência, e que esses pacientes eles vão demorar para retornar, né, e que você não vai conseguir acompanhar. Mas eu vou explicar um pouquinho mais para vocês daqui a pouco. Deixa eu falar um pouquinho mais sobre o selante. Então, aí tem, né, o selante, ele vai, assim como qualquer outro material da odontologia, vai estar ali disposto em marcas, e aí a gente trabalha com o que a gente prefere, logicamente. Os selantes, como agentes preventivos, eles são materiais, tá, com base de resina ou cimentos de ionômero de vidro, tá, pessoal? Então, pode ser dessa forma. E eles são aplicados, né, à superfície oclusal do dente, né, geralmente dos dentes posteriores, cobrindo ali as fóssulas e fissuras que são suscetíveis à cárie, tá? O que acontece com o selante, né? O selante ele tem que ter indicação, logicamente, né? O paciente tem que ser um paciente de risco, já tem ou teve cárie ali algum dentinho permanente, e a gente não quer que passe, né? Que acabe tendo no outro, mas ele precisa ter um acompanhamento. Por quê? Porque se esse selante ele se desgasta, ou ele abre uma cavidade ali que vai fazer a retenção de alimentos, pode sim se desenvolver uma cárie. Então, por isso que eu falei a respeito do meu olhar em relação ao público, porque você precisa ter um acompanhamento, não é só colocar e esquecer, né, a criança. Então, geralmente você coloca e faz um acompanhamento, e no público é muito raro a gente conseguir fazer esse controle, né? É um pouco difícil, não é impossível, tá? Mas é difícil. Tem que ter um comprometimento muito grande em relação, né, do paciente e dos responsáveis dele. Também temos os agentes seladores auxiliares, tá? Quanto à prevenção de doenças referentes às cáries, né, que se desenvolvem ali em sulcos ou fissuras, existem vários materiais propostos para atuar como agentes seladores auxiliares nesse caso, tá? Então, sempre vai ter bastante material que a gente tem aí no mercado para poder agir como selador auxiliar. Nós temos, pessoal, também agentes antibacterianos, tá? Que são bastante importantes também na clínica odontológica, e até porque vocês sabem que a cárie, né, também tem ali bactérias, enfim, doença periodontal também. Então, a gente tem aí a presença, né, de bactérias remanescentes que ficam na cavidade após a remoção da cárie. Então, quando se faz a restauração, né, quando a gente vai fazer a remoção da cárie, vai ficar
tá? Essas bactérias remanescentes. E esses materiais, eles são interessantes por isso, porque eles vão parar, né, aquela atividade bacteriana e vão ajudar ali na prevenção e para que não retorne ali aquela cárie, né? Ou mesmo de lesões do tipo, né? Pode gerar aí o desenvolvimento inflamatório da polpa, tá? Às vezes ficou tão profundo ali, já estava tão próximo, né, da polpa, que se você não usa alguma medicação, fica difícil, né, porque o paciente ele começa a sentir sensibilidade, isso pode, né, a compressão também ali, a pressão que se tem da mastigação, pode gerar ali uma sensibilidade e causar uma inflamação pulpar. Então, daí é bastante interessante o uso desses materiais. E, consequentemente, também, né, pode acontecer ali de ter uma cárie secundária, né? Você restaura e aí a cárie se desenvolve ali por baixo da restauração. Se não tiver esse cuidado, né? Se não utilizar os materiais que a gente tem aí no mercado. Então, esta última, pessoal, é a principal causa, né? Essa cárie secundária é a principal causa da necessidade de troca de restaurações de amálgama ou resina composta. Então, a gente tem esse probleminha em relação às restaurações. Por quê? Porque se tira a cárie, mas fica aquelas bactérias e aí, né, não dá para saber, mas em alguns casos acaba tendo a cárie secundária. Ela consegue se desenvolver e aí mais profundo vai ficando, né? Lógico que não é o que a gente quer. A gente quer sempre prevenção de estrutura dentária. E aí tem que retirar essas restaurações, né? Remover toda a cárie novamente e restaurar outra vez. E isso vai desgastando mais tecido, né? Tecido dentário. E a grande questão, quando dá para salvar, porque às vezes acaba afetando, né, a polpa, a bactéria ela chega ali, a cárie ela chega a polpa, e aí só, né, um tratamento endodôntico de canal ou uma extração, muitas vezes, né, dependendo aí da situação do paciente. Desse modo, pessoal, é importante que o material restaurador ou forrador, em substituição aí ao antigo, ele possui uma atividade antibacteriana. A gente chama geralmente de restauração sanduíche, né? Por quê? Porque a gente coloca esses agentes, né, esse material aí, justamente para forrar, né, esse material forrador, e depois a gente coloca ali uma restauração de resina ou de amálgama. Hoje em dia é muito mais utilizado, né, a resina, vocês vão saber daqui a pouco por quê, mas a gente acaba utilizando mais a resina, né, a resina composta, do que a restauração de amálgama. Mas tem muita gente que ainda tem, né, restauração de amálgama aí na boca. Então, esses agentes, né, forradores, esse material, quando ele tem essa atividade antibacteriana, ele proporciona um melhor prognóstico, né? A chance de dar certo, de realmente aquela restauração durar, de não acontecer uma cárie secundária é maior para restaurações aí futuras, né? Então, é melhor. Os agentes de forramento, né, que eu estava falando com vocês. A proteção da dentina e da cavidade pulpar consiste na aplicação de um ou mais agentes protetores. Então, a gente tem vários tipos no mercado, né, de acordo com a profundidade ali da cavidade, vai ali colocando o material de acordo com a sua indicação, tá? Tanto ali em tecido dentinário, quanto sobre a polpa também, né, que sofreu ali uma exposição. Porque às vezes, gente, acontece de ter ali uma exposição acidental da polpa, né, porque na hora de remover aquele tecido cariado, às vezes já atingiu ali, mas a polpa ela ainda está com vitalidade, vamos dizer assim. E existem materiais que a gente tenta ali como uma última forma, né, para manter a vitalidade do dente, e a gente coloca ali aquele material já sobre a polpa mesmo, exposta, tá, gente? O objetivo é manter ou recuperar a vitalidade justamente desses órgãos. A idade do paciente, a condição pulpar, né, forma ali, e a profundidade também da cavidade são aspectos que devem ser considerados. Devem ser considerados juntamente com o tipo de material restaurador para que possamos obter, né, o real objetivo dessa proteção. Proteções pulpares indiretas, né, que é quando não vai ser exatamente ali já diretamente na polpa. As proteções pulpares indiretas, elas são apresentadas pela aplicação de agentes seladores, tá? Forradores ou por bases protetoras nas paredes cavitárias. O objetivo
tá, gente? É basicamente, pessoal, para vocês se situarem. Você vai retirar a cárie. Quando retira, você vai forrar, você vai utilizar de materiais dentários para, né, que tem ali função bactericida, às vezes anti-inflamatória, que vai ajudar, vai liberar flúor, né, que vai ajudar ali a manter aquele dente o mais saudável possível, né, e sem cárie. Então, são tipos. E de acordo com a profundidade, né, se teve exposição pulpar, se não teve. No caso, a gente está falando dos indiretos, que é o que não teve exposição da polpa, tá? E aí, o objetivo dessa aplicação está relacionado à proteção da área compreendida entre, né, a dentina e a polpa, justamente para que não se chegue à polpa. Sempre a intenção é preservar a vitalidade dentária. Então, proteções pulpares diretas, elas já são quando tem exposição pulpar. O material ele já vai ficar ali né, diretamente na polpa. As proteções pulpares diretas, elas caracterizam-se ali pela aplicação de um agente protetor diretamente sobre o tecido pulpar exposto, como eu falei para vocês. Então, vocês sabem que nós temos esmalte na coroa dentária, né? Vamos lá para a anatomia dentária. Nós temos esmalte, nós temos dentina, e nós temos ali a polpa, né, que vai ficar tanto na região de coroa quanto de raiz. Se eu tenho uma exposição pulpar, né, se minha cárie atingiu ali e na hora da remoção da cárie, né, conseguimos limpar tudo, né, tirar toda aquela cárie, mas infelizmente teve ali um pequeno sangramento, você viu que tem vitalidade pulpar, né, de acordo com as características de uma polpa, né, ali realmente saudável. Então, a gente vai fazer o uso do material direto, né, do protetor pulpar direto. O que? Ele vai ficar diretamente ali na polpa, ele vai ajudar, né, justamente nessa, como eu posso falar, né, para que ela tenha ali uma melhora, né, para que realmente ela não perca a vitalidade e vai ajudar no desenvolvimento de uma dentina ali, tá? Para proteção daquela polpa. Justamente com a finalidade de manter a vitalidade da polpa e, consequentemente, também promover o reestabelecimento ali da polpa, né? Fazer com que ela fique bem, fique mais saudável. Vamos aí, esse material, pessoal, ele vai estimular também o desenvolvimento, como eu falei, né, de uma nova dentina para proteger aquela polpa de irritações ali adicionais posteriores, como compressão, mastigação, né? Então, a gente precisa que tenha ali essa formação de camada de dentina para proteção da polpa. Vamos falar agora um pouquinho sobre as bases, né? A gente tem materiais ali. As bases, elas são utilizadas como protetores da cavidade pulpar, tá? São todos aqueles que apresentam em sua composição os hidróxidos, tá? Hidróxidos são bastante utilizados, tá, na clínica odontológica, justamente porque tem essa função, né, de proteção aí da cavidade pulpar. Desse modo, pessoal, nós podemos evidenciar ali o uso dos produtos, tá, dessa categoria, como aquele à base de hidróxido de cálcio, tá? Então, sempre vão ser utilizados ali, a gente utiliza bastante esses produtos, né? Como eu falei, ele é muito utilizado na prática odontológica, na clínica odontológica, que são aí atualmente bastante difundidos e grandemente utilizados, né? Então, não tem como você dizer assim, eu vou trabalhar hoje no consultório odontológico. É quase certeza que em algum momento vocês vão usar algum tipo de material ali à base de cimento, né, à base de hidróxido de cálcio, tá? Justamente por causa dessa função que eles têm ali de proteção pulpar, da cavidade pulpar. Por causa aí, justamente, das suas comprovadas propriedades de estimular, eles ajudam, eles estimulam a formação da dentina, né, esclerosada, que é a dentina que vai proteger ali a cavidade pulpar. E também agir ali, né, eles agem como reparadores e protegem a polpa contra os estímulos termoelétricos, né? Porque vocês têm que lembrar que os dentes, eles têm ali, a dentina, por exemplo, ela tem uma sensibilidade, né? E esses materiais, eles vão ajudar justamente, por exemplo, quando você toma água, né, para não ter aquele choque, aquela sensibilidadezinha, ou no quente, ou no gelado, ou com alimentos ácidos, tá? E também a ação dos agentes tóxicos de alguns materiais restauradores. Tem alguns materiais restauradores que eles acabam sendo um pouco tóxicos se tiverem contato ali, né, muito próximos à polpa, tá?
Então, eles ajudam nessa proteção. Nós temos o hidróxido de cálcio, né? E ele pode ser utilizado pelo profissional em diferentes formas de apresentação. Então, o hidróxido de cálcio, ele tem algumas formas ali, mas ele é bastante utilizado, né? Então, eu vou falar para vocês de algumas. Então, existe aí solução de hidróxido de cálcio, tá, pessoal? Também tem suspensão de hidróxido de cálcio, também tem pastas de hidróxido de cálcio e os cimentos de hidróxido de cálcio, que eu acho que são aí o mais útil, né? Talvez seja o mais utilizado dentro desses. Coloquei aqui para vocês um exemplo, né, do cimento e do hidróxido de cálcio PA, que a gente pode fazer a pasta, tá? E aí vamos falar um pouquinho sobre os cimentos. Os cimentos odontológicos, que são usados ali como materiais restauradores, eles apresentam baixa resistência, tá? Então, os cimentos, eles não são tão bons ali para restauração. Por quê? Porque eles acabam se desgastando, eles não têm uma boa resistência, eles não são tão duráveis, né, ali, de acordo com as funções que a gente vai, né, realizando ali na nossa cavidade bucal, como mastigação, fala, a alimentação, tudo isso pode acabar desgastando e dando aí, né, tirando ali justamente a função desse material, né, que ele deveria entregar. Quando justamente, pessoal, não é que é ruim, tá? Mas quando a gente compara, por exemplo, com a resina ou com a amálgama, os cimentos restauradores, eles não têm tanta durabilidade. É basicamente isso. Mas, dependendo da indicação, dependendo da situação, eles podem ser super... ali podem ser o mais indicado, né? Dependendo da situação do paciente e do local também. Também são usados como forramento, né, como eu falei para vocês, à base de restaurações, tá? Às vezes a gente usa esses cimentos para forrar e depois coloca as restaurações de resina, enfim. E principalmente, né, como agente cimentante. A gente usa eles para cimentar né, de restaurações indiretas, né? De prótese fixa, né? Às vezes vem a prótese fixa, a gente vai cimentar com cimentos. Existem vários tipos de cimento no mercado, cada um com sua indicação também, tá? Tem cimentos restauradores, tem cimento ali para forramento, tem cimento, né, para fazer ali, né, para realmente você cimentar peças, né, de prótese, enfim. Também para aparelhos ortodônticos, tá, pessoal? Os cimentos dentários, eles possuem aí as mais diferentes composições, tá? E comportamentos físicos e biológicos que claramente dependem ali de seus constituintes básicos, tá? Para poder fazer valer aí a atuação que eles estão destinados. Então, eles acabam aí, né, tendo esse comportamento diferente, justamente porque eles vão de acordo com a função para que eles vão ser utilizados ali, né? Então, eles são elaborados com as características para a função que eles vão ter. Então, dependem também dos seus constituintes básicos, né, para fazer valer justamente essa atuação que eles estão destinados. Para tanto, né, mencionamos também como exemplo alguns nomes dos cimentos odontológicos. Então, eu vou citar alguns nomes, né, de cimentos que existem aí no mercado que são bastante utilizados também na clínica odontológica. Nós temos cimento de fosfato de zinco, cimentos de óxido de zinco e eugenol, tá? Cimentos à base de hidróxido de cálcio, cimentos de policarboxilato e cimentos de ionômero de vidro, que eu já até comentei com vocês, muito utilizado, tá? Acho que colocar hidróxido de cálcio e cimento de ionômero de vidro são os mais utilizados aí desses que eu citei para vocês. Não significa que os outros não são citados. E também vai depender muito da clínica ali, do cirurgião dentista, né? Da forma como ele atua e do que ele, né, acredita ali como melhor para o paciente no momento, tá? Então, coloquei como exemplo aí para vocês o cimento de zinco, né, eugenol, e o ionômero de vidro, né? Lembrando, pessoal, que existem várias marcas no mercado. Então, geralmente os cimentos, eles vêm ali, né, em pó, líquido, dependendo da composição, vem como se fosse um caderninho, né? Cada folhinha ali é para você manipular esse material. Vem com dosador, medidorzinho, e aí você vai manipular, né, dependendo da recomendação, ou na própria plaquinha que vem, ou numa placa de vidro também.
tá? A manipulação dos cimentos de ionômero de vidro, né? Como que a gente manipula? Então, eu coloquei aí para vocês um exemplo, né? Você vê aí, pode ser, coloquei um cimento bastante, né? Um cimento muito bom, que é bastante utilizado aí, e que é o ionômero de vidro, e tem aí, vocês conseguem enxergar, né? Que vem o pó e o líquido. E vem, como eu falei, como se fosse esse caderninho com essas folhas que vão ser utilizadas para manipular. E você pode manipular nelas ou na própria placa de vidro, com uma espátula número 24 de preferência, tá? Então, vocês vou falar o passo a passo para você manipular, mas lembrando que você pode manipular aí ou nessa plaquinha que vem, nessas folhinhas, ou na placa de vidro, tá? Com a espátula 24, tá? Também na folhinha você vai manipular com a espátula 24, que vai facilitar a sua vida. Primeiro passo, pessoal, vocês vão colocar, né, a quantidade de pó que é recomendada para cada caso sobre a placa de vidro ou bloco de papel. Um interessante para vocês, a proporção vai ser 1 para 1. Né? Se eu coloco uma medida de pó, eu vou colocar uma medida de líquido. 2 medidas de pó, 2 medidas de líquido, tá? E aí, o segundo passo, o pó deve ser agitado antes da sua utilização para poder misturar suas partículas, tá? Terceiro passo, tem essa concha dosadora que vem e ela deve ser introduzida no interior do pó, né? E os excessos devem ser removidos. Tem alguns frascos que ele já vem com um negocinho, uma barrinha assim, para você passar e remover o excesso. Ou senão, você tira o excesso na própria borda do frasco, tá? Quarto passo, você vai dividir aí o pó em 2 metades, tá bom? Você vai dividir lá em 2 metades, pega a espátula e divide e deixa ali as 2 partes do pó, tá? E o líquido você despejou ali próximo. Quinto passo, você vai gotejar aí o líquido no frasco numa posição perpendicular, você não vai gotejar ele assim já virado completamente, você coloca em uma posição perpendicular para poder não evitar bolhas, tá, pessoal? E aí você vai despejar ali o líquido. Sexto passo, aglutina-se a primeira metade do pó, né? Você vai puxar ali a primeira metade que você separou e vai manipular, né? Manipula-se ali por 1 a 15 segundos. Vai manipulando. Manipula aquela primeira parte por 15 segundos. Depois você vai adicionar outra metade do pó. Vai misturar ali com o que você já está manipulando por mais 15 segundos, tá? Obtendo-se aí justamente uma massa bem cremosinha, vítrea e úmida. O interessante, gente, é que não fica fosco. Ela fica bem brilhante, né, úmida, mas também não fica líquida, é uma massinha, tá? Uma massinha ali, mais molinha, lógico, e que se ela quando você manipular, ela começa a dar como se fosse teia de aranha, sabe, os fiozinhos, é porque ela já está tomando presa, então não é o ideal, tá bom? A manipulação do hidróxido de cálcio. O hidróxido de cálcio, ele pode ser utilizado de diversas maneiras, tá? Dependendo ali justamente da situação clínica a que ele vai precisar ali, que está sendo recomendado. Então, como eu falei, existem vários tipos de hidróxido de cálcio aí, e tem cimento, tem solução, tem pasta, e cada um tem uma particularidade, né? Tem uma forma de se manipular. É muito utilizado na clínica? Muito. Bastante utilizado na clínica odontológica, tá? A gente acaba utilizando bastante desses cimentos. Então, a solução de hidróxido de cálcio, né? Ela é usada, pessoal, para limpar cavidades e canais radiculares, tá? Então, a gente acaba utilizando tanto para lavar ali cavidades, né, que foi removido cárie, ou até mesmo os canais, quando você está fazendo o tratamento endodôntico do paciente, o que o pessoal chama de canal, conhece, né, como canal. Mas aí, essa solução de hidróxido de cálcio, ela pode ser utilizada. Então, eu coloquei aqui a imagem para vocês, né, do vidrinho da solução de hidróxido de cálcio. E aí, a gente consegue preparar. Você pode tanto comprar quanto você consegue preparar, né? Então, para o preparo dessa solução, devem se adicionar ali 10 ou 20 gramas do
hidróxido de cálcio para uma análise, que a gente chama de hidróxido de cálcio PA, tá? Então a gente compra, ele é um pozinho branquinho, tá? Parece talco, é bem fininho. E aí você faz ali, coloca, né, essa proporção ali, esse preparo dessa solução, 10 ou 20 gramas do hidróxido de cálcio com 200 ml de água destilada, tá? Tem que ser água destilada, por favor. A mistura deve ser mantida em repouso. Então você vai misturar e vai deixar em repouso ali o vidro, né, que você estiver utilizando, logo o recipiente, para que o excesso do pó, ele se deposite lá no fundo. Então, esse excesso ele vai ficar lá no fundo. A solução formada sobre o pó, que vai ficar ali acima, é utilizada para a gente fazer a limpeza, né, para que a gente consiga fazer a limpeza da cavidade ou dos canais radiculares, como eu falei para vocês, tá? Então, professor, eu não entendi. Vocês vão pegar, né, misturar o pó à água destilada e vão deixar ali o recipiente que vocês estão manipulando em repouso. Tá? Depois de alguns minutos, você vai observar que vai ter uma camadinha ali no fundo desse recipiente, né? E acima a gente vai ter a solução, tá? Essa solução, pessoal, ela é alcalina, tá? O que isso significa? Que ela é capaz, né, de neutralizar a acidez na cavidade. Lembrem-se que a cárie, ela vai agir justamente de acordo com a acidez do meio, né? Quanto mais ácido, mais vai ter o problema aí de desmineralização, mais as bactérias vão agir, melhor para as bactérias, melhor para a formação de cárie. Então, como ela é alcalina, ela vai ajudar com isso aí também, tá? Ela atua no combate às bactérias e também estimula a cicatrização da dentina, né? E vai ali paralisar, por exemplo, o sangramento quando tem aí acidentalmente a exposição da polpa, né? Quando tá ali na remoção da cárie, expôs sem querer, é interessante lavar, né, com essa solução de hidróxido de cálcio, que vai ajudar na cicatrização, vai ajudar para limpar, para estancar, né, aquele sangramento. Então, ela é muito interessante. Às vezes a gente pode pegar uma bolinha de algodão estéril e aí irriga com essa solução e ali vai tentando estancar o sangramento, parar o sangramento, tá? Quando tem aí essa exposição acidental. Nós temos também a pasta de hidróxido de cálcio. Essa pasta, gente, ela é indicada em capeamentos pulpares diretos, né? Justamente, aconteceu a exposição, você já fez a higienização com a solução, né, de hidróxido de cálcio. Depois que você conseguiu parar o sangramento com a bolinha de algodão estéril, com a solução que você lavou, que a cavidade está limpinha, não tem cárie, você já, né, foi retirado, o que vai acontecer? Você vai utilizar aí, né, o hidróxido de cálcio, mesmo que para solução, tá, pessoal? E aí vai utilizar o hidróxido de cálcio para fazer também a pasta. Pode ser aplicada diretamente sobre a polpa, né, em casos de exposições ali durante a remoção da cárie ou exposição acidental da polpa. A gente tem também a pastinha para vocês é justamente até aquela pasta que ficou, né, aquele fundinho da solução é a pastinha também, tá? Ou você pode fazer já exatamente para pegar a pasta, né? Exatamente ali você manipula, deixa ali o fundinho é a pasta, tá? É o que se usa. O cimento de hidróxido de cálcio. Pessoal, esse cimento ele é bastante utilizado também, né? Eu acho que é um dos mais, porque quando a gente tem uma cavidade, ele é indicado para forramento de cavidades profundas e capeamento pulpar direto. Geralmente a gente usa para cavidade profunda, né? Que faz o capeamento pulpar com a pastinha, né? O mais indicado ali. E aí coloca por cima o dical, que a gente chama, né? Que é o cimento de hidróxido de cálcio. E aí depois a gente coloca o ionômero de vidro, por exemplo, de forramento. Depois, né, faz todo o processo ali para que a resina ela fique fixa ao dente, né? Então a gente vai fazer todo o processo, né, de lavagem, de colocar ácido, adesivo, para que essa resina fique ali na cavidade. Coloquei aqui para vocês a imagem, né, que a gente para vocês enxergarem geralmente vem duas pastas aí no cimento de hidróxido de cálcio, cada uma,
né? Tem um catalisador, e aí elas têm cores diferentes, a gente usa bem pouco, tá, pessoal? Ela é pequenininha até e dura muito tempo, justamente porque a gente usa pouco. Para essa função, né, de forramento, a gente usa pouquinho. Então, é bem pouquinho e a manipulação tem que ser muito rápida, tá? Porque ela seca bem rapidinho. Geralmente, quem faz a manipulação é o próprio dentista. Vocês só colocam ali, né, próximo a ele, para que ele consiga, o profissional consiga ali manipular e já inserir o mais rápido possível na cavidade, tá? Sua apresentação é na forma de 2 pastas, como eu falei para vocês, né? Coloquei aí a imagem, né? Você consegue enxergar, né? Como eu falei, a gente costuma chamar de dical, né? O cimento de hidróxido de cálcio. E a manipulação, ela é realizada dispensando 2 quantidades iguais, tá? Das pastas, ou em uma placa ou em um papel. Geralmente a gente usa o papel, tá? Que é fornecido pelo próprio fabricante, vem ali na caixinha junto com as 2 pastinhas. Por que eu falei geralmente a gente usa o papel, pessoal? Porque essa pastinha, ela seca com uma facilidade e ela é bem complicadinha, ela é bem chatinha para fazer a higienização, para limpar depois o material, tá? Fazer desinfecção. Então, geralmente a gente acaba usando na própria plaquinha, no próprio papelzinho que vem ali do fabricante, tá? Até, né, e vai manipular até se obter uma cor, né, coloca, dispensa a mesma quantidade ali, uma gotinha de cada, e aí vai manipular, vai mexer até se obter uma cor uniforme, que em seguida tem que ser logo, rápido mesmo, inserido ali na cavidade, tá, com o uso ali de um instrumento porta hidróxido de cálcio, que a gente chama de também, né, de aplicador de dical, né, que ele tem 2 pontas ativas, tá, pessoal? E é uma bolinha mesmo, pequenininha em cada ponta, que é justamente para você encostar ali e levar o dente. Porque ele não pode ficar nas paredes da cavidade, porque ele não tem boa retenção, né? Então, se você coloca nas paredes, ele pode atrapalhar ali na fixação, né, na aderência da resina à cavidade, tá? Então, tem que ser só no fundinho mesmo. E nós temos os materiais restauradores diretos, né? Os materiais denominados restauradores diretos, pessoal, eles são todos aqueles que se encontram, né, catalogados ali para o trato direto na boca do paciente, isto é, intraoralmente. Então, sempre que você tem um material que ele vai ser, né, vai ser colocado, vai ser preparado ali na boca do paciente, é um material restaurador direto, tá bom? E eles acham-se inseridos nesse catálogo os materiais ali conhecidos como compósitos de base resinosa. Então, geralmente a gente vai utilizar das resinas compostas, dos cimentos dentários e também de amálgamas dentárias. Como eu falei, a amálgama está ali um pouco em desuso, mas ainda existem profissionais que usam, tá? Então, resinas compostas. Vamos falar um pouco sobre elas. Então, a gente tem aí vários tipos de resina no mercado, né? Resinas que são muito voltadas para a estética, resinas que têm ali uma função estética e também cada vez mais com propriedades melhores, com a manipulação mais fácil, pensando no brilho, em não manchar, em se preservar ali na cavidade bucal por muito mais tempo, tá? Então, vai depender da marca, né, das propriedades que aquela resina ela propõe. Os materiais tidos como resinas compostas, eles estão classificados como materiais que são formados por 3 componentes principais, tá? Então, a gente tem matriz, carga e agentes de união. Então, as resinas compostas, elas têm esses 3 componentes principais. A matriz, pessoal, ela é um composto, tá? Que é orgânico e que apresenta aí uma alta densidade de ligações cruzadas, reforçada justamente pela dispersão ali das partículas. Sua formação básica apresenta características de um material resinoso e plástico, tá bom? Se ela é polimerizada corretamente, né, essa matriz, ela forma uma fase contínua ao agregar partículas de carga, né? Carga, o que é carga? Carga é a partícula inorgânica que trabalha ali quimicamente e integra a matriz, tá?
e trata-se de um mineral de vidro, de resina ou de fibras curtas que se unem à matriz pelos agentes de união. A gente tem os agentes de união silânicos, tá? E esses agentes, eles são utilizados para a formação das resinas compostas e pertencem às mesmas classes de seu nome, mais comumente utilizado ali nessa composição, tá? Eles são compostos orgânicos, né? Silânicos, que interagem com a carga. As resinas, pessoal, compostas, tá? Elas têm aí uma grande quantidade de aplicações na área da odontologia. A gente usa muito as resinas, né? É uma evolução muito grande. Teve aí uma evolução muito grande na odontologia, né? Também ali por causa das resinas compostas, né? Nos nossos procedimentos, até preservação de estrutura dentária, que esse material ele nos proporciona também. Dentre as quais podemos mencionar a restauração de cavidades e coroas, né? Agentes adesivos também, selantes de suco, que também são à base de resinas, né? Cimentos endodônticos, tá? Adesão também de facetas cerâmicas, também à base de resina, e como cimento de fixação de coroas e pontes fixas, tá? Essas resinas compostas, elas se acham classificadas de acordo com o modo pelo qual elas podem ser manuseadas, tá? Resinas compostas e a técnica de trabalho, como que elas são utilizadas, né? Aqui no caso, para fazer uma restauração, o primeiro passo, a gente remove o tecido cariado, né? Tira a cárie, quando tem necessidade, quando tem cárie. E o segundo passo, o dente deve ser submetido ao condicionamento ácido, que o terceiro passo vai ser a aplicação do ácido fosfórico, geralmente na concentração de 37%, tá? A fim de criar ali retenções na estrutura do esmalte ou dentina para a adesão da resina. Geralmente a gente deixa entre 15 e 15 segundos, tá? Quando é dente permanente. Dente descido a gente deixa um pouquinho mais, tá? Quarto passo, lavagem da superfície condicionada com ácido. Então a gente tem que lavar bem para a remoção dos produtos ali da solubilização. Quinto passo, vai fazer a secagem, tá? Até a aparência fosca. Tá? Ela fica fosca mesmo, você consegue ver bem fosco e despolido ali, tá? Depois que você passa o ácido. Sexto passo, aplicação do sistema adesivo, né? Composto por primer, o adesivo e adesivo, que funcionam ali como uma cola, tá? Ele vai colar, que promove a união entre o dente e a resina. E o sétimo passo, né? A resina deve ser aplicada em pequenos incrementos, geralmente a gente faz bolinhas com o uso de espátulas de plástico ou metálicas, tá? Então a gente tem espátulas ali também, vários tipos, né? Para inserção desse material ali na cavidade do dente. Então, o oitavo passo, resina deve ser fotopolimerizada, sempre que você for colocando ali, vai fotopolimerizando. Então a gente pode variar ali de 20 a 60 segundos, tá? Então vai depender também do profissional, da cavidade ali que está sendo restaurada. Nono passo, realizar o polimento da restauração, tá? Existem várias brocas, vários discos de polimento, né? De borracha abrasiva, feltros, tá? A gente tem pastas abrasivas e de polimento também. De preferência, é ideal fazer isso em uma consulta após 24 horas, tá bom? Cimentos dentários. A gente tem aí, como eu já falei, vários tipos, né? Os cimentos dentários, eles são substâncias que entram em processo de presa e passam aí de um estado viscoso para um estado sólido, né? Então, de uma pasta, né? Ele endurece, tá? Durante esse procedimento é que ocorre aí justamente, né, que ele vai endurecer a presa, né? A união ali das duas superfícies, do dente e do material. De modo geral, os cimentos dentários, eles têm indicação para aplicação odontológica, né? Atuando como função de base, forramento também, o material de preenchimento ou adesivo também para unir, né, dispositivos, peças protéticas às estruturas dentárias. Os cimentos dentários, pessoal, eles têm ali uma grande relação, né, de nomes, são vários tipos, e designa justamente a utilização para a qual eles estão indicados. Geralmente o nome está de acordo com a função deles, né? Dentre eles eu coloquei aqui para vocês alguns, né? Então existem muitos tipos, são bastantes, mas coloquei aí cimento para cimentação, né?
cimentar alguma peça, cimento para proteção pulpar, cimento para procedimento restaurador, cimento de fosfato de zinco, cimento policarboxilato de zinco, cimentos de ionômero de vidro, né? Que são bastante utilizados, porque eles liberam flúor, tá? É bastante utilizado mesmo na clínica odontológica. Os cimentos dentários, eles estão disponíveis no mercado odontológico como pó, né? Tem o pó, o líquido ou a forma de 2 pastas, tá? De maneira ali que esses 2 componentes, eles ao serem misturados, eles dão início a uma reação química. Os líquidos geralmente são compostos por ácidos, tidos ali como fornecedores de prótons. Os pós são compostos básicos, tidos como alcalinos, e geralmente formados por vidros ou óxidos, né, contendo partículas metálicas. Pessoal, agora a gente vai falar sobre o amálgama, tá? O amálgama dentário, gente, é essa restauração escurinha aí que o povo fala, sabe? O problema do amálgama é que para ele se aderir à estrutura dentária, acaba que tem que desgastar bastante estrutura. É um dos problemas dele, mas existem outros, vamos falar. A configuração básica da amálgama é a sua composição por uma liga metálica, né, contendo mercúrio. Desse modo, o amálgama dentário ou odontológico, ele é uma liga que é formada pela reação química do mercúrio com outras ligas metálicas. Podendo ser ali prata, né, o mercúrio com prata, cobre, estanho, né, paládio, o zinco mesmo, e outros elementos que deem ali características melhores à manipulação e ao seu desempenho conforme a indicação. Há disponíveis no mercado já cápsulas mesmo descartáveis contendo amálgama numa determinada quantidade de pó e liga de mercúrio, tá? Até coloquei aqui para vocês, tem essas cápsulazinhas e tem um equipamento que ele faz ali a mistura, né? Você liga ali, ele faz a vibração, a mistura, e aí já fica no jeito para ser inserido, né, na cavidade ali dentária. Propriedades do amálgama. A presença do mercúrio nos compostos de amálgama, ela tem causado muita preocupação no meio clínico. Então, muitos profissionais já não aderem, não usam mais o amálgama, tá? Justamente por causa dessas, né, contraindicações, desses estudos. Então, sempre, gente, coloca uma coisa na cabeça de vocês, sempre vão ter os profissionais que querem e os que não querem. E ali vão estudando e vão apresentando ali os fatos, enquanto acharem que dá para ser utilizado, ele vai poder ser utilizado e tem que ser ensinado. Mesmo que vocês, às vezes, nem tenham contato na prática mesmo ali, clínica, né, diária de vocês no trabalho, mas vocês precisam saber. E aí, a preocupação está relacionada aos efeitos colaterais que o mercúrio pode causar, entre os quais estão a alergia, né? As alergias, elas são tidas como respostas precedentes do corpo do paciente, né, pelo uso ali de composto mercúrio, que age como antígeno anticorpo, né, manifestado por coceira, vermelhidão, espirros, dificuldade de respiração, inchaço e outros sintomas. Ele também pode ser tóxico, né, e a toxicidade é a capacidade direta de um determinado material, no nosso caso o mercúrio, causar danos nos tecidos biológicos, que podem variar desde alterações nas funções bioquímicas, danos aos órgãos, destruição celular e até a morte em pacientes submetidos ao contato com o mercúrio, tá? Nós temos materiais de moldagem. Materiais de moldagem são fundamentais aí na clínica odontológica, né? Principalmente para quem trabalha com prótese, né? Orto também, né? A ortodontia acaba utilizando bastante de moldagem. E aí, com a finalidade de dar prosseguimento aos trabalhos planejados, né, para restaurações de maior porte, isto é, que não podem ser realizadas num só momento ou durante algumas sessões, o profissional de odontologia ele deve proceder com a moldagem, tá? Vai moldar a área que vai ser confeccionada ali uma prótese, né? Então, sempre que você vai fazer, que vai precisar mandar para o protético, né, vai fazer a moldagem ali das estruturas. Essa moldagem deve ser feita com os materiais que se destinam a obter a cópia fiel da área que vai ser trabalhada, tá? Esses trabalhos podem ser do tipo inlay, onlay, né? Inlay são menorzinhas, onlay são maiores, né? Já a restauração. Ou uma própria prótese fixa mesmo, que vai ser a substituição de um dente, que vai ser fixa ali, né, a um pino, e que vai estar ali aqui na raiz dos dentes, para vocês entenderem. E aí,
vai ser utilizado dessa forma, tá? Enfim, todos se traduzem em restaurações de parte ou de toda a região dentária. Um dos materiais que a gente usa, gesso. O gesso, ele é produto da gipsita, fornecido ali como pó fino de hemidrato, o qual se obtém ali pelo aquecimento das partículas moídas da gipsita, tá? Atualmente, a gipsita e seus produtos, ela tem ampla utilização e indicações, né? O gesso, ele é utilizado em vários, como na construção civil, né, no condicionamento do solo, aditivos alimentares, tá? E fármacos também, e equipamentos médicos. E uma grande, né? A gente tem o gesso com um grande emprego na odontologia. Os modelos de gesso, né, são ali realmente que a gente tem vazado, depois que foi moldado, né, o gesso, tem uma cópia fiel das estruturas. E aí os modelos de gesso, eles são utilizados justamente para estudar, né, para planejar trabalhos restauradores, próteses fixas e na produção de próteses totais, tá? Próteses sobre implantes dentários. Então é bastante utilizado. Em odontologia, são estas as principais variações apresentadas para o gesso. A gente tem gesso para moldagem, que a gente chama de tipo 1. A gente tem gesso comum, que a gente chama de tipo 2. Gesso pedra tipo 3. Gesso pedra de alta resistência, que é o tipo 4. Gesso pedra de alta resistência e alta expansão, que é o tipo 5. Tá? E também temos os gessos especiais. São os tipos de gesso que a gente tem na odontologia, tá? Técnicas de confecção para fazer ali, né, para vazar um modelo de estudo ali em gesso. Primeiro passo, vai remover toda a saliva do molde, né, levando aí a água. Então, gente, lembra que você vai utilizar moldeira, tá? Você moldou ali, ou com qualquer cimento ali, um material de moldagem próprio, tá? E aí, depois que você moldou, tá ali a moldeira que você vai vazar o gesso. Bom? Então, aí pega ali esse molde, vai lavar, tem que lavar, tá? E seca, e depois você vai fazer a desinfecção, preencher ali, após essa desinfecção, você vai preencher a área lingual do molde, tá? Inferior. Para isso, você pode utilizar de toalha de papel, que é para não sujar também, tá? Terceiro passo, vai proporcionar o gesso pedra e a água, seguindo a orientação do fabricante. Gente, no pacote vem a proporção que eles querem de água para gesso, tá? O gesso, geralmente, eles até pesam, tá? Para fazer. Alguns profissionais acabam pesando, a forma mais correta, né? E aí, quarto passo, colocar primeiro a água no grau, né? Você consegue enxergar essa cubinha plástica. Coloca ali a proporção de água e em seguida você vai adicionando o pó, tá bom? Quinto passo, após você estar espatulando, proceder o vazamento do gesso com auxílio de um pincel, tá? E uma espátula. Fica parecendo a consistência de um creme, sabe? Fica bem com essa... Então, a gente usa ali a espátula 7. Sexto passo, a massa, ela deve percorrer, né? Essa massa de gesso, o molde limpo sob vibração. Então, geralmente tem um vibrador para isso, tá? Ou então você faz ali, né, a própria vibração com a mão, de tal forma que ele empurre as bolinhas de ar, tá? À frente dele. E é medida também, a medida ali que o molde dos dentes for sendo preenchido. Então, para não ficar bolhas e nem falhas naquele modelo. Sétimo passo, após o vazamento, deve-se permitir o endurecimento do material ali por 45 a 60 minutos antes de separar o molde do modelo. Então, demora um pouquinho para depois você ver o resultado, tá? A gente tem material ali que também ajuda para fazer moldagem, que são os alginatos, tá? Hidrocoloides irreversíveis. O alginato é um dos materiais mais usados na moldagem odontológica. Ele tem na sua apresentação, né? Ele é fornecido pelos fabricantes como pó, tá? Embalado ali em uma lata, pode vir em lata ou em envelope refil mesmo, ou envelopes individuais já pré-pesados, tá? A manipulação, os materiais instrumental utilizados para moldagem, né, com alginato, a gente utiliza moldeiras de estoque, tá? São aquelas moldeiras que tem, pode ser de acordo com o procedimento a gente vai escolher. Vamos usar a cuba, né, de borracha, uma espátula de plástico, que tem aí na imagem para vocês, para fazer essa manipulação. E a gente tem o frasco medidor de pó e o de água, tá?
Mistura-se o pó do alginato com a água em 1 grau de borracha, de acordo com o medidor, tá, gente? E a proporção, respeitando-se a proporção de pó e água, que geralmente é recomendada para o paciente, tá? Mas geralmente a gente acaba tendo 1 para 1 ali, tá? Pois qualquer alteração nessa proporção pode causar alterações na consistência e da qualidade de moldagem, tá? Geralmente o fabricante, ele fornece recipientes que são próprios ali para proporcionar geralmente essa medida exata ali, tá? O tempo de mistura geralmente é de 1 minuto, que também deve ser respeitado para não alterar a resistência do molde durante a relação da presa, tá? Então, tem que ali misturar por 1 minuto até realmente estar ali uniforme, tá? Para poder colocar para moldar e tomar presa. O tempo de trabalho compreendido entre o fim da mistura até o momento em que o material endurece na boca varia em 3 a 4, 5 minutos, tá, pessoal? Então, geralmente tem essa questão. Demora um pouquinho ali, o paciente fica um pouquinho agoniado, mas dá para aguentar. O tempo de presa varia de 1 a 5 minutos, né? E pode ser influenciado pela temperatura da água. Quanto mais gelada, maior vai ser o tempo para que demore, né, de demora para poder tomar presa. A moldagem deve ser mantida ali na posição, né? Pode de 2 a 3 minutos ali, após a perda da consistência pegajosa. Então, ela tem que ficar ali segurando por esse tempo, porque as resistências à ruptura e à deformação permanente aumentam significativamente durante esse período. Então, se você tirar antes, ela pode, né, acabar rasgando ali o molde, pode acabar prejudicando a sua moldagem. Alguns alginatos, eles mudam de cor ali quando eles estão tomando presa, tá? A moldagem em alginato, ela deve ser lavada em água corrente e desinfetada através do borrifamento com solução de hipoclorito de sódio 1% ou glutaraldeído 2%. Fica armazenada ali num saquinho plástico por 10 minutos e depois lava com água corrente novamente, tá? Para você poder utilizar. Pessoal, como vocês viram, existem vários tipos de material, né, de materiais odontológicos, existem materiais de moldagem, existe material ali para vazar, né, para fazer a cópia dessa moldagem, como gesso. Existem materiais restauradores, né, diretos, indiretos. Existem, né, materiais, existem cimentos, existem, né, resinas. Então, existem inúmeros materiais que são utilizados na clínica odontológica. Então, é bastante coisa e que está sempre inserido na nossa rotina. Então, hoje eu vou ficando por aqui. Beijão para vocês e tchau, tchau.